Oi, tudo bem? Como é que estão as coisas? Tudo jóia? Espero que sim, né? Hoje nós vamos falar sobre uma das medidas de governança jurídica muito importante para proteger o seu patrimônio. Vamos falar sobre as holdings. Nesse vídeo, especificamente sobre as holdings familiares. Você sabe do que se trata? Quais são os benefícios? Qual a importância de se fazer uma holding aí para sua família? Fique então aqui comigo até o final desse vídeo para ver a salvação aí do seu negócio e da sua família. Você sabia então que é possível atingir esse planejamento daqui a 10, 20, 30 anos? Porém, você sabe, é preciso então ter o planejamento ao mundo dos negócios. Só que muita gente não pensa em longo prazo. Essas pessoas não conseguem pensar na visão de futuro, o que é fundamental para atingir a meta de proteção do seu patrimônio. E as holdings que nós vamos falar hoje devem então ser o enfoque das famílias empresárias. É um importante instrumento para a sua proteção e sustentabilidade ao longo dos anos. Você sabe o que é uma holding? Já ouviu falar nesse termo? Então, na tradução livre para o português, holding significa controlar, segurar, manter, guardar. Mas é uma empresa que é criada a partir de um planejamento para que essa empresa possa deter bens e patrimônio das pessoas físicas e jurídicas. Inclusive é um erro pensar que uma holding é um tipo societário. Não, não é. Há uma grande distinção entre o tipo societário e as holdings, que está ligada mais ao objetivo social que aquela empresa desenvolve. E isso está previsto aonde? No contrato social ou no estatuto social, que vai definir então essa finalidade da pessoa jurídica, ou seja, de uma empresa se tornar uma holding, com a dominação ou com o controle de bens e direitos, patrimônio e valores. Existem vários tipos de holding: patrimonial, rural, familiar, de participações, controladora, enfim. Vamos falar agora primeiro aqui da holding familiar. A holding familiar é uma empresa para deter o controle patrimonial de um patrimônio de uma família, de uma ou mais pessoas físicas que têm uma certa relação ali de parentesco. Esse patrimônio será administrado e protegido por essa holding, que é composta então no seu quadro societário pelos membros da família. Com esse planejamento jurídico é possível blindar, ou seja, proteger o seu patrimônio e evitar que as eventuais brigas entre esses familiares atinjam então a administração, a exploração desse patrimônio que está sobre a holding. É muito importante prever no longo e no médio prazo que eventualmente vão ter conflitos dentro da família. E uma solução rápida, eficaz, é justamente transferir esse patrimônio para uma sociedade, que é chamada holding, e essa sociedade ser administrada então por esses familiares, através dos órgãos de administração, que pode ser diretoria, conselho de administração, conselho fiscal e outros. Além disso, uma outra importante finalidade da holding é que ela pode deter majoritariamente ações ou cotas de uma outra empresa, ou seja, uma participação societária em que ela exerça o poder de controle e aí sim consiga direcionar a administração e gestão dessa sociedade na qual ela é controladora. Isso é muito importante para que a família mantenha em seu poder as cotas ou ações de determinadas empresas dentro de um formato de um grupo, em que uma empresa holding pode controlar justamente as decisões que são tomadas dentro desse grupo. E outro caráter importante é que a holding pode ter inclusive o aspecto de internacionalidade, em que esse controle pode ser exercido em empresas dentro e inclusive fora do país. É muito importante que esse controle seja concentrado para que a família consiga tomar as melhores decisões. Ok? Além disso, vou citar aqui três importantes justificativas para você fazer o planejamento através de uma holding. Primeiro, a proteção e a blindagem patrimonial. No início lá do vídeo eu comentei assim rapidamente que você poderia defender, proteger o seu patrimônio através das holdings, tirando a pessoa física de dentro do contrato social e colocando uma outra pessoa jurídica, e com isso tirando a exposição, excluindo a exposição da pessoa física e dos eventuais bens que estão relacionados àquela pessoa. Dessa maneira você consegue transferir
o controle, o patrimônio para uma holding e com isso consegue blindar o patrimônio que esteja em nome dessa pessoa física, evitando que ela venha responder pelas dívidas ou pelas contingências e passivos do risco da atividade empresarial. Um outro segundo aspecto muito importante é a sucessão empresarial ou a sucessão familiar. A holding pode ser utilizada como um mecanismo também de planejamento sucessório. Você pode pegar as cotas ou ações dessa holding e já fazer a doação em vida com uma reserva ou não de usufruto para o seu patriarca. E com isso já fazer um inventário antecipado. Também dentro desse planejamento é possível acrescentar no ato constitutivo algumas cláusulas que podem ser essenciais aí para a sua família, como a inalienabilidade, a incomunicabilidade, a impenhorabilidade, a reversibilidade em caso de falecimento, a exclusão de sócios por determinada conduta ou até estipular critérios de ingresso de terceiros dentro da sociedade. Com isso você consegue o quê? Proteger a sua família e familiares de eventuais intervenções de terceiros, que podem ser genros, noras, ou qualquer outro familiar que queira ingressar ou aproveitar da empresa. Desse modo, reduz muito as chances de conflitos futuros, já que os pontos assim, de maiores divergências e que costuma dar briga entre os familiares já estão basicamente resolvidos, seja em vida, através do planejamento e da blindagem patrimonial, ou seja, pós-morte, através do planejamento sucessório. A vontade ali do patriarca e da família já está estruturada, esquematizada para que aquilo seja cumprido, ok? E uma terceira e última vantagem, que aí a sua família pode aproveitar com o mecanismo de governança através das holdings, é o planejamento tributário. No nosso país, você sabe, nós temos dificuldades de tributação e a carga elevadíssima dessa carga tributária. E o planejamento tributário, então, se torna assim, essencial para a própria sustentabilidade e preservação da empresa. A tributação que incide sobre lucros e dividendos é importantíssima que ela seja o quê? Menor impactada. E com isso, a utilização da holding pode trazer algum benefício tributário que você talvez não tenha quando você pensa em determinadas sociedades individualmente. Sendo assim, é importante fazer um planejamento tributário e se estudar um menor impacto tributário sobre as holdings. Um exemplo que a gente pode dar importante são os aluguéis. Na pessoa física, os aluguéis aqui no país são tributados em torno de 27,5%, enquanto numa eventual holding isso cai em torno de 9% a 10% até 12%. Então, isso é uma forma de também ter um ganho tributário e com isso gerar uma economia para toda a família. O planejamento tributário é essencial e a holding pode fazer parte desse mecanismo de governança. As holdings podem ser utilizadas como mecanismo de proteção patrimonial, mecanismo de planejamento sucessório e também planejamento tributário. São 3 vantagens indiscutíveis que cabe a você aí saber manusear melhor esse mecanismo de governança jurídica. Dessa maneira, então, eu espero que esse vídeo tenha ajudado você e a sua família aí numa melhor organização e planejamento do seu patrimônio. Comente aqui embaixo o que você achou, deixe aqui suas dúvidas que nós vamos ter o maior prazer em poder te ajudar. Conte comigo aqui no nosso canal e siga também lá no Instagram, tá certo? Um abraço, até o próximo vídeo. Muito obrigado.